Alô, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aulinha. Hoje sobre um assunto internacional, vamos falar sobre um sistema de governo que teve no Brasil, inclusive tem diversos estados que se adequaram a esse estilo de poder e até hoje é assim. Então é algo que eu acho que vale a pena a gente estudar com um pouco mais de calma. Tem um porquê da gente ter colocado teoricamente, cronologicamente, teria que vir antes da era napoleônica e não depois, como a gente está fazendo. Mas, conversando com a Júlia, eu optei por botar depois, justamente para fazer esse gancho com vários locais do mundo que utilizam esse tipo essa maneira de Estado até hoje, enfim. Eu achei mais interessante, aí eu inverti as duas últimas aulas. Então, sobre o que a gente vai falar, professor? Sobre monarquia constitucional. Monarquia constitucional. Vamos lá, vamos falar mais uma vez daquilo que eu sempre venho falando. Não importa as datas, não importa os fatos, não importa aquilo que a gente estuda na escola quadradinho. Não é que não importa. Mas a gente não deve se preocupar com isso. Vamos tentar entender o contexto do mundo naquela época. Então a gente está falando do século XVIII. O que está acontecendo no século XVIII? A Inglaterra já teve suas revoluções, está iniciando um processo de revolução industrial e aplicou uma monarquia constitucional. Vamos lá. O mundo ele funcionava através de uma monarquia absolutista. O que significa isso? É um rei hereditário, né, com hereditariedade e vitaliciedade. Então, se eu ascendi ao poder como rei, eu fico até o final da minha vida e meus descendentes, caso eu tenha descendentes, eles vão assumir o trono. Eu tenho poder absoluto, eu mando em tudo, eu tô no poder através de uma seleção divina. Eu tenho apoio de tudo e de todos e faço tudo que eu quero. Absolutismo, monarquia absolutista, beleza? O que aconteceu então? A gente teve as revoluções na Inglaterra que acabaram influenciando o iluminismo. Tá fervilhando, gente. Tá aparecendo pensador para todo lado na Europa. E isso tá na moda. E o pessoal tá discutindo, tá lendo livro, tá se juntando para entender os ideais absolutistas. E isso tem grande influência nessa criação da Constituição, nessa criação da monarquia absolutista. Então, pegado esse apanhado geral, essa introdução, vamos então falar o que é essa monarquia absolutista. Uma monarquia absolutista nada mais é que existe um monarca, continua existindo um rei vitalício com hereditariedade, né, sucessão hereditária. Só que agora foi criada uma coisa que antes não existia, que é a Constituição. E fazendo uma hierarquia das patentes, a hierarquia das coisas, a Constituição está acima do monarca. O monarca antes estava acima de tudo, das leis e tal, ele que mandava e desmandava. E agora foram criadas leis para regrar, para direcionar, para conduzir a sociedade, e o monarca está abaixo dessas leis. Então ele está sob o comando, vamos dizer assim, da Constituição. Os seus direitos, os seus privilégios e suas formas de atuar e de política, de poder,
estão agora limitadas pela Constituição. Então, se a Constituição falar que ele não declara mais guerra, quem declara guerra é um outro grupo de pessoas, ou então uma outra pessoa, ou então uma assembleia, o povo, é o que vai estar escrito na Constituição. Não é agora mais o monarca que vai olhar e falar, vamos guerrear. Não, agora ele pode opinar junto a esse grupo de pessoas ou essa pessoa que estiver no poder, mas a decisão é de quem estiver, como estiver escrito na Constituição. Olha que bacana. Então, vamos lá, é uma forma de revolução, sem dúvida nenhuma, só que é uma revolução, vamos dizer assim, gradual. Até vários países demoraram bastante para chegar na República. Demoraram muito tempo, muitos acontecimentos. Então, foi passo a passo, step by step, para a gente chegar no republicanismo. E esse foi um grande passo que a gente deu. Beleza? Eu vou explicar agora como surgiu a monarquia constitucional na França, o que estava acontecendo um pouco antes, o que aconteceu para surgir a monarquia constitucional. A gente entra um pouquinho no pós, bem pouquinho, e ainda vou falar de alguns locais no mundo que aderiram a esse tipo de governo. Beleza? Então, vamos embora que a introdução ficou gigante hoje. Então vamos lá. Vamos contextualizar a parada toda para a gente entender e chegar até essa monarquia constitucional. Seguinte, como eu falei, o iluminismo estava fervilhando na Europa, estava na moda, estava no hype, estava todo mundo querendo conhecer os caras, ler os caras, enfim. E vamos falar de algumas pessoas que foram bem importantes pela criação dessa monarquia constitucional e de uma classe, de um grupo de pessoas que não era do clero nem da nobreza, que estava em ascensão, e isso foi um grande empurrão também. Então vamos entender isso aí. A gente tem que falar de Montesquieu. Montesquieu falava da divisão de poderes. Por que ele defendia dessa divisão de poderes? Qual era essa divisão? Primeiro, executivo, legislativo e judiciário. O judiciário julga, o legislativo legisla, cria as leis, o executivo executa tudo, né? Então ele dividia o Estado assim, em 3 frentes, para poder descentralizar o poder, e ele acreditava que dessa maneira ia ter um Estado mais equilibrado e a chance de dar errado ia ser maior. Ou a chance de dar errado ia ser menor, desculpa. Dar errado ia ser menor. Então, Montesquieu foi um dos grandes influentes nisso. Teve John Locke também, o Rousseau. Tava tudo ali na mesma época. Montesquieu um pouquinho antes dos dois. Locke e Rousseau. Locke e Rousseau. Na verdade, Rousseau um pouco antes. Desculpa. Montesquieu fica no meio e Locke é o último deles. Eles também foram fundamentais para criar esse estilo de governo, essa possibilidade de governo, que era a monarquia constitucional. Escreveram sobre, tá? E, para completar, estava nascendo de fato, estava crescendo e ascendendo o capitalismo por conta da Revolução Industrial que estava acontecendo na Inglaterra e se expandindo pelo resto do mundo. E, por conta da Revolução Industrial, um grupo estava em ascensão, que era a burguesia. Mas, pessoal, isso é tão importante assim? É muito importante, gente, porque, pensa só, era clero, nobreza e o resto. A divisão era mais ou menos essa, né? Nobreza engloba uma galera, não só o rei, mas os amigos do rei, cavaleiros, né, cavalaria, enfim. Engloba uma galera, o clero também engloba mais uma galera, mas o resto é o resto. Camponeses e tal, pequenos empresários, pequenos produtores, enfim, e criadores de manufatura, enfim. E aí,
quando começou a se fazer moedas e começou a usar moedas nessa troca, em vez de ser um escambo ou algo desse tipo, teve uma galera que estava no povo que começou a juntar dinheiro, começou a criar riqueza, começou a ser mais forte politicamente dentro dos seus vilarejos, dentro das suas cidades. E quem eram esses? Eram os burgueses. E eles começaram a ter voz política. Eles começaram a querer brigar realmente por direitos e questionar muitas coisas, inclusive por conta do iluminismo que a gente estava falando agora. Então, isso tudo estava fervilhando e o rei nunca teve que se preocupar. Nunca foi questionado, nunca foi. Tanto que a gente vai ver que o rei, o Luís XVI, se eu não me engano, eu não sei se é o Luís XVI ou se é outro, eu vou confirmar quando chegar a hora dele. Ele não sabe o que fazer, tem uma hora que ele foge. Ele fala, não, gente, não, vamos, deixa eu juntar ali com o pessoal que é monarca e a gente tenta voltar pra cá. Só que ele não conseguiu fugir. Deu errado no plano, mas eles não estavam acostumados com isso, com o povo questionando, o povo indo pra cima. Entendeu? É algo realmente novo. E aí, esse pessoal que começou a se organizar e começou a ter voz política, eles se juntaram e falaram, vamos fazer parte, vamos criar aqui o terceiro estado. Esse terceiro estado vai ter voz e vamos atrás dos nossos direitos e objetivos e vamos brigar pela bagaça. Então vamos para a França para ver o que aconteceu. Então, na França tinha acabado de acontecer aquele rolo, aquela confusão chamada de Revolução Francesa. O que aconteceu? Foi tiro, porrada de bomba, pegaram o rei, decapitaram o rei, queda da Bastilha, foi uma loucura, gente, uma doideira. Enfim, e já no primeiro ano de Revolução Francesa, o terceiro estado, aquele povo que se juntou e quis criar voz política, se autodenominou Assembleia Constituinte. E aí, eles implementaram uma monarquia constitucional com o rei Luís XVI, tá vendo? Eu acertei o nome do caboclo. Então, pegaram o rei Luís XVI e falaram assim, ó, você continua rei, beleza? Beleza? Só que tem a Constituição agora pra você. Agora você vai ter que respeitar a Constituição. E você pode perguntar assim, mas o rei Luís XVI não aceitou de boa e tal. Gente, ele acabou de ver o outro rei ser decapitado. Ele estava no poder, ele estava com medo e estava começando a se articular com a Áustria e com a Prússia para tentar acabar com isso e recuperar o pleno poder. Então, é isso, a princípio, né? Então, houve a criação desse grupo chamado Terceiro Estado, de fato, que era o povo brigando por direitos políticos, brigando por ser ouvido e conseguir benefícios, né? E direitos e deveres, enfim. O povo começou a ser escutado na política, que antes não tinha voz. Foi criada essa Assembleia Nacional Constituinte e o rei ficou subjugado à Constituição. E como eles se autoproclamaram ao terceiro estado e junto com a queda da Bastilha, realmente iniciou esse processo do fim do absolutismo. Eles declararam também, o terceiro estado declarou o fim do feudalismo. Estava mostrando que estava começando algo novo, ninguém sabia muito. Agora a gente sabe porque já passou, a gente estuda sobre, né? Mas era algo novo, eles estavam querendo acabar com os antigos modelos e criar algo novo. E quando você cria algo novo, você vai tentando, vai testando, enfim. Eles acabaram com o feudalismo de vez e criaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E
89. Em 89. Aqueles ideais da Revolução Francesa, né? Igualdade, liberdade, fraternidade, igualdade, liberdade, enfim, não sei a ordem direito. Mas é isso, e eu estudei direito uma época. Falam que aqui, com essa declaração, nascem os direitos humanos, né? Foi realmente, de fato, quando o homem pensou no homem, independente assim, de classe e tal. Aqui a gente vê a materialização dos direitos do homem e dos direitos humanos, né? Teve sufrágio universal, teve várias coisinhas que vai ficar para aula de Revolução Francesa, não vou estragar a aula de Revolução Francesa, mas a gente já falou também sobre isso, já está no final do curso. Então, teve vários ganhos e benefícios, e isso é algo que tem que ser citado quando a gente fala de monarquia absolutista. E aí, pessoal, lembrando que a monarquia constitucional, o rei fica abaixo, fica subjugado a uma constituição. Só que não tinha constituição na França ainda nessa época, né? Então, era de acordo com as leis impostas até se criar uma constituição, que está bem próximo, tá? Só para a gente deixar claro, porque tem um período da monarquia constitucional que na França ainda não tem uma constituição, ainda está se criando uma constituição. E outra coisa bem importante também que aconteceu na Revolução Francesa foi que o povo se armou. Então a França se tornou um país extremamente violento, e o rei, como eu falei, ele tinha medo, ele ficou confinado dentro do próprio país, sem saber o que fazer. E nisso ele começou a conversar com a Prússia e com a Áustria, que eram países absolutistas ainda, para realmente tentar fazer uma contra-revolução. E ele tenta fugir com a família real, moçada. O rei tentou fugir escondido, e foi pego. O povo ficou pistola, mas eles só botaram ele lá de novo, falou, vamos julgar, e os caras querendo matar, e o terceiro estado segurando e esperando para julgar o rei. Vamos mais um pouquinho. Em 1791, então, se cria o que a gente está falando o tempo todo aqui, que a gente está esperando. Não é um plot twist, mas se cria a Constituição Francesa. Em 1791 se criou a Constituição Francesa. A Assembleia, por conta disso, a Assembleia Nacional Constituinte deixa de existir. Pô, professor, por quê? Ela acabou de ser criada e tá fazendo, ela se torna Assembleia Nacional Legislativa. Por quê? Porque a Constituição foi criada, foi feita, então não fazia sentido ter uma Assembleia Nacional Constituinte, e sim uma Assembleia Nacional Legislativa para poder legislar junto à Constituição. Quais foram as mudanças nisso aí? A divisão dos poderes, o fim do feudalismo, como a gente falou, a aplicação e implementação de todos os direitos que haviam sido discutidos, a Declaração dos Direitos do Homem, foi criado um Código Civil, foi criado a própria Constituição, né, do clero, a Constituição. Então, isso tudo foi implementado de fato em 1791. Olha que bacana, gente. Olha só, porque hoje a gente fala muito da Constituição, né, aqui no Brasil, principalmente do artigo 5º e tal, e uma Constituição é algo tão comum, tão normal. E como a gente, às vezes, não se atenta a todo o processo, aquilo que eu sempre falo, a construção para se chegar aonde a gente está hoje. Olha que legal, olha que bacana. Por isso que essa aula eu escolhi para ser a última, porque olha o tanto de coisa que aconteceu, o tanto de gente que teve que morrer, o tanto de revolução e reviravolta e mudanças para a gente criar a Constituição, que é algo hoje que, sim, você tem que parar para pensar
quais os estados que não têm os governos e tal, né? Tem governos que são bem autoritários, enfim, mas inclusive alguns têm constituição. Então é algo tão basilar, tão fundamental para um governo que a gente esquece como foi criado. Vamos pro próximo tópico. E para quem achou que estava tudo mais calmo, ainda não se acalmou não, gente. Ainda tem treta, ainda tem treta. Vamos lá. O que rolou? Em 92, como eu falei, a Áustria e a Prússia se juntaram para declarar guerra contra os revolucionários franceses. E porque um era cunhado do. O rei da Áustria era cunhado do Luís XVI, enfim. E eles se juntaram e falaram: vamos invadir a França para derrubar esses revolucionários e restabelecer a monarquia. E eles vieram para cima dos revolucionários e, para surpresa de todos, a França, os revolucionários ganharam essa guerra. Aí, meu amigo, aí azedou. Aí azedou pro lado do Luís XVI. Porque naquela lá de trás que ele fugiu e tal, que estava sendo acusado de contra-revolução, ele até foi julgado, mas foi absolvido, né? Ele continuou lá quietinho. Só que depois dessa o povo tava muito puto, tava muito pistola, tava com arma na mão e falou: não, vamos. E ele foi condenado à morte, inclusive, né? E aí, com a morte do monarca, o que aconteceu? Acabou a Constituição. A Constituição não, desculpa, a monarquia constitucional. Acabou a monarquia constitucional. E se instaurou a República pela primeira vez. Né? Foi um período muito curto. A gente está falando de 89 a 92, né? Século 18, 1789 até 1792. Mas foram anos que talvez foram fundamentais e fizeram toda a diferença para todo o mundo, todo o nosso universo ocidental. Então vamos fazer aqui um apanhado geral. Vou pegar aqui minha colinha, vocês sabem aqui que fica na direita. Vamos fazer um apanhado geral para eu falar de alguns estados que utilizaram a monarquia constitucional, inclusive o Brasil. Beleza? A gente falar a importância disso. Então vamos lá, 89, o terceiro estado se autoproclama na Assembleia Nacional Constituinte. É declarada a abolição do feudalismo na França. Criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e é iniciada a monarquia constitucional. O rei deve obedecer às leis. Isso em 89, logo após a Revolução Francesa. A criação da Constituição Civil do Clero. Então a igreja vai ser separada do Estado. Aconteceu em 1790. E também o rei começou a ser acusado daquelas contra-revolução, que ele estava começando a dar sinais de que estava fazendo, e ele começou a ser acusado disso. Em 91 ele tenta fugir e é capturado, e a família real toda é capturada tentando fugir, só que ele é absolvido, como a gente já falou. Ele é absolvido e em 91 foi criada a primeira Constituição Francesa. Beleza? 92, a França é invadida, o povo vence os invasores, captura e prende o rei. O rei é preso, a monarquia constitucional chega ao fim e nasce a república, porque através de provas o rei é declarado culpado por traição e condenado à morte. Então, se não tem mais monarca, não tem por que a monarquia continuar. Pô, ele traiu o povo dele, então vamos tentar outra coisa. E aí se inicia a república na França. Aí vem Napoleão, aí ele se torna imperador, enfim, mas a história é bonita, mas não é tão bonita assim não, mas é bacana, essa parte da história é bem bacana. É isso. Vamos falar agora de alguns locais que utilizaram a monarquia constitucional e encerrar nossa aulinha. Pessoal, seguinte, a monarquia constitucional hoje
desde sempre, assim, como ela ficava, o monarca ficava abaixo da Constituição, então não tem um padrão, por exemplo, na Inglaterra é uma monarquia constitucional, né, hoje é um parlamento, enfim, mas tem uma monarquia constitucional, foi implementada lá, e o monarca virou um chefe de Estado, não um chefe de governo, né? Então ele tem lá, né, a Rainha Elizabeth, que é eterna, ela tem os seus direitos, tem os seus deveres, mas ela não manda, ela não faz parte do poder executivo. Ela é meio que só algo que represente a monarquia nos dias atuais, né? A gente já falou sobre isso, sobre as revoluções inglesas, de como chegaram a essa forma de governo. Então, lá funcionou assim, né? Desde muito tempo. Na Espanha, por exemplo, começou em 1812 uma monarquia constitucional durante as invasões napoleônicas, aí tiraram, aí a França, a Espanha foi dominada pela França, tiraram, exilaram a família real espanhola, depois eles voltaram, e aí hoje não é mais assim, tem a Constituição de 1978, se eu não me engano. E no Brasil, a gente participou, a gente fez parte de uma Assembleia Constituinte, para a criação da Constituição e uma monarquia constitucional. Que no nosso caso foi Dom Pedro I, né? Que era esse monarca constitucional, Pedro II também. Só que no nosso caso foi bem engraçado, porque foi feita a divisão dos três poderes na Constituição de Pedro I, só que ele criou um quarto poder chamado Poder Moderador, que meio que mandava nos outros três. Então ele criou a Constituição, ele estava subjugado à Constituição, mas com esse poder moderador realmente ele tinha poderes absolutos e mandava e desmandava. Terminando essa aulinha, Portugal também foi um dos países que aderiram à monarquia constitucional. Olha que bacana. Vou falar de Portugal. A monarquia constitucional foi implementada a partir de 1820 com a Revolução do Porto e limitou bem os poderes de Dom João, por exemplo. Dom João ficou bem na mão do... eu esqueci o nome, se era parlamento, mas dos políticos da época. Né? Dom João ficou bem limitado quando voltou por conta da Revolução do Porto. E pra vocês terem uma ideia, até o Japão assumiu uma monarquia constitucional. Olha que maluquice. O Japão, do outro lado do mundo, eles assumiram uma monarquia constitucional, que era uma misturada com um parlamento. No Japão é um pouco mais complexo, mas eles tiveram um período de monarquia constitucional. E em Portugal acabou em 1910 com o golpe republicano. Avião. Pessoal, é isso. Hoje é a nossa última aulinha de mais esse ciclo. Espero que tenha ficado claro aí, que eu tenha esclarecido toda a construção de uma monarquia constitucional, o que nos levou, como a gente caminhou até esse modelo de governo. E volto a falar, como eu falo sempre, falei várias vezes nesse vídeo, pra gente entender o contexto geral, a gente entender a construção que é a história, não é uma linha do tempo linear que é suscetida de fatos e acontecimentos. É uma construção, é um quebra-cabeça com várias peças e a gente consegue entender o que estava acontecendo em tal lugar, em tal região, e porquê de algumas escolhas e porquê de alguns fatos. Beleza? Muito obrigado. Eu e a Júlia agradecemos mais esse ciclo fechado e até o ano que vem. Até a próxima.